Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre cargas distribuídas. Mais um tópico dentro do tema de estática de corpos rígidos. Lembrem que até agora nós estávamos analisando as cargas, as forças concentradas. Hoje nós vamos ver o conceito de carga distribuída. Então nós vamos falar sobre o sistema de cargas distribuídas, sobre a localização da força resultante gerada por essa carga distribuída. E por fim nós vamos ver alguns estudos de caso sobre cargas distribuídas. Vejam aqui um exemplo de carregamento distribuído, olha só. Nós temos ali um carregamento que está sendo suportado por diversas vigas. Cada viga é um corpo rígido. Vejam que esse carregamento ele pode ser representado por diversas forças concentradas. A soma dessas infinitas forças concentradas forma esse carregamento distribuído. Se nós fizermos um somatório de todas essas forças concentradas que formam o carregamento distribuído, nós chegamos na força resultante do carregamento distribuído. Vejam que uma força concentrada, como é o caso dessa força resultante, que substituiu o carregamento distribuído, é localizada em uma área muito pequena que pode ser considerada um ponto. Já um carregamento distribuído é localizado em uma área considerável do corpo rígido, como é o exemplo deste carregamento aqui, que é formado por infinitas forças concentradas. Qual que vai ser a localização da força resultante? Vai ser igual à posição do centroide da área formada pelo carregamento distribuído. Olhem só, esse carregamento distribuído é um carregamento homogêneo. Vejam que a intensidade das cargas, das forças, não varia ao longo do comprimento da viga. Vejam que por isso esse carregamento forma uma figura conhecida. Que figura que é esta? Um retângulo. Qual que é o centroide do retângulo? Base sobre 2. Portanto, a gente já tem a localização da força resultante. A intensidade dessa força resultante é o somatório de todas estas forças concentradas, que formam o carregamento distribuído, pode ser determinada pela área do diagrama de carregamento. Qual que vai ser esta área? Base vezes altura. Neste caso, comprimento da área na qual o carregamento distribuído está localizado, vezes a intensidade do carregamento. Vejam só, aqui nós temos o diagrama, x, que representa o comprimento da viga, w, que representa a intensidade do carregamento. Qual que vai ser a área nesse caso? Para calcular a área nesse caso, nós precisamos utilizar o conceito da integração. Lembram lá, o que seria... Como fazer para calcular a integral desta figura? Nós precisamos fazer o integral de A, dA. O integral de todas as áreas infinitesimais formadas por retângulos que dividem a área formada por esta curva. Vejam só, nós dividimos esta área aqui em infinitos retângulos, retângulos infinitesimais. Qual que é a base, o comprimento da base desse retângulo? Dx. Qual que é a altura desse retângulo? W dx. Portanto, essa área dA vai ser igual a W dx, que é a altura, vezes a base, que é dx. Se nós fizermos um somatório, o integral representa um somatório de todos esses retângulos infinitesimais, nós chegamos no valor da área, que é igual à força resultante. Portanto, a força resultante é igual à área da figura formada ali no diagrama de carregamento. O diagrama de carregamento que é formado pela intensidade da carga versus o comprimento da viga. Vejam só. Já para calcular a posição dessa força resultante, nós precisamos fazer uma igualdade entre os momentos. Entre quais momentos? Entre o momento gerado por esta força resultante e o somatório dos momentos gerados
por as cargas concentradas que formam o carregamento distribuído. Vejam só, cada força concentrada que forma esse carregamento distribuído gera um momento em relação a O. Portanto, nós precisamos fazer um somatório que é definido pela integral. Portanto, nós temos aqui, cada carga que forma o carregamento distribuído pode ser definida ali a força resultante dessa carga, W de x dx, que é a área do retângulo infinitesimal, multiplicada pelo x, que é a distância dessa força concentrada até a origem. Se nós fizermos um somatório, nós temos o somatório dos momentos gerados por cada força concentrada que forma o carregamento. Isso é igual à força resultante. Vejam que este termo aqui é igual ao dA. O dA é igual à força resultante. Portanto, se nós multiplicarmos este termo pelo x barra, nós temos o momento gerado pela força resultante em relação à origem. Para determinar o x barra, a força resultante passa dividindo, e assim nós chegamos ao valor da distância da força resultante até a origem, que é o x barra. Continuando. Aqui nós temos um exemplo, um estudo de caso. Vejam só. Determine a intensidade e a localização da força resultante equivalente que atua no eixo x mostrado na figura. Uma área formada por esta curva, que é definida por esta função. W, que é a carga, é igual a 60x² newtons por metro. Então, nós temos uma carga por unidade de comprimento da viga. Nós tínhamos lá a fórmula, como calcular a força resultante. A força resultante é igual à área da figura. A área da figura vai ser igual ao quê? Integral de W de x dx. Vejam só, W de x é igual à altura do retângulo. Dx é igual à base do retângulo. A área do retângulo é igual a W de x dx. Vejam aqui. Força resultante é igual à integral dA dA. O dA é igual ao W de x vezes o dx. Vejam só que nós temos W de x e aqui nós temos dx. A força resultante vai ser igual à integral de 0 a 2. Por que de 0 a 2? Porque 0 é o ponto inicial do diagrama e 2 é o ponto final. Resolvendo essa integral, nós chegamos ao valor da força resultante. Força resultante é igual a 160 N. Aqui nós temos a resposta, força resultante e localização da força resultante. Como a localização da força resultante é determinada, vejam só, nós temos ali que x barra, que é a localização da força resultante, é igual à integral de x vezes o dA. Lembrando que este termo aqui representa o somatório dos momentos de todas as forças concentradas que formam o carregamento distribuído. Este termo aqui é igual à força resultante. Então aqui nós temos que o x barra é igual à integral de 0 a 2 de x, que representa a distância de cada uma das forças concentradas que formam o carregamento distribuído até a origem, multiplicados pelo 60 vezes x ao quadrado. O que é 60 vezes x ao quadrado? É o W de x, a função que define a curva, vezes o dx, dividido pela força resultante, que a gente já tinha calculado, que é igual ao integral de A dA. Resolvendo essa integral, nós chegamos ao valor de x barra. X barra, que é a distância da força resultante até a origem.